It is again a delight to be with you this Saturday evening. Novamente prazer estar com vocês nesse sábado à noite. Seems like we just started Parece que apenas começamos, and we're almost finished. mas estamos quase no final. But there are some special things in store this evening, I believe. Há algumas coisas especiais reservadas para esta noite. Again, I want to thank so much the leadership of your church Novamente quero agradecer a liderança desta igreja for having me here and arranging this conference. por me trazer aqui e setar todos os detalhes dessa conferência. And I want to thank all of you for your support in attending. Quero agradecer a vocês pela presença aqui. And a special word of thanks to my friend and colleague Isaac. E uma palavra especial de agradecimento ao meu amigo e colega Isaac. We have had a great time together this week. Tivemos um momento muito agradável durante essa semana. And then on top of that, he does the translating. E apesar de tudo isso, ele também me traduz. That's very important. Isso é muito importante. Without good translation, I'm talking, Sem boa tradução, eu apenas falo, but I'm not necessarily communicating. mas não estou necessariamente comunicando. So thanks, Isaac, for doing such a great job. Obrigado, Isaac, por fazer um bom trabalho. Obrigado. Well, last night we started to talk about hermeneutics, Ontem à noite começamos a falar acerca de hermenêutica. and we made good headway, but we still have a number of things yet to say. Falamos bastante coisa, mas ainda tenho alguns assuntos a tratar. The key issue that we're considering A questão principal que estamos considerando is how to understand and interpret Old Testament prophecies about the future of Israel. é como compreender e interpretar as profecias do Antigo Testamento acerca de Israel. Non-dispensationalists believe that we should not take them literally. Os não dispensacionalistas acreditam que não devemos tomar essas profecias como literais. What those prophecies promised is to be fulfilled in the church. O que essas profecias prometem são para a igreja. In contrast, Em contraste, dispensationalists say that those Old Testament prophecies about Israel's future os dispensacionalistas dizem que aquelas profecias do Antigo Testamento sobre Israel are yet to be fulfilled to national Israel. ainda serão cumpridas para o Israel nacional como nação. And last night we looked at some of the reasoning behind dispensational commitment to interpreting those passages literally. E na noite passada falamos acerca de algumas razões pelas quais os dispensacionalistas creem que esse é o modo correto de interpretar as profecias. We noticed that it is not that hard to tell the overall sense of these passages, Nós vimos que não pretendemos dizer qual é todo o sentido dessas passagens, even though the reference, or if you will, the fulfillment of these prophecies is not clear in the Old Testament. e mesmo que o sentido, a referência não esteja clara e mostrando ali na referência do Antigo Testamento. But surely by the end of the Old Testament, Mas certamente no fim do Novo Testamento, there's no reason to think that those prophecies won't be fulfilled to Israel. não precisamos crer necessariamente que essas profecias não se aplicarão para Israel. In fact, a lot of non-dispensationalists would say De fato, muitos não dispensacionalistas poderiam dizer that if you read only the Old Testament and leave out the New Testament, se você ler apenas o Antigo Testamento e deixar de lado o Novo,
Of course, you would expect those prophecies to be fulfilled literally to Israel. É claro que você espera que essas profecias sejam aplicadas e cumpridas em Israel literalmente. But the Old Testament is not the only revelation we have. Mas o Antigo Testamento não é a única revelação que temos. We also have the New Testament, Também temos o Novo Testamento, and we know from the Gospels that Israel rejected her Messiah and Savior. e sabemos na leitura dos Evangelhos que Israel rejeitou o seu Messias prometido. And so, of course, there is a question about whether the Old Testament prophecies about Israel's glorious future are canceled. É claro que existe a questão se essas promessas para Israel no futuro estão canceladas. Now, last night I shared with you some positive reasons for thinking that the Old Testament prophecies are not canceled. Ontem eu compartilhei com vocês algumas razões para crer que essas profecias não foram canceladas. If they are canceled because Israel rejected her Messiah, Se elas foram canceladas porque Israel rejeitou o Messias, we would expect to hear that from Jesus. nós esperaríamos ouvir isso do próprio Jesus. But last night in the Olivet Discourse in Matthew 24 and 25, Mas ontem, ao olhar para o discurso de Jesus em Mateus 24 até 25, given after Jesus had been rejected by the majority of his people, mesmo após Jesus ter sido rejeitado pela maioria do seu povo, and just a few days before he would go to the cross, e apenas alguns dias da sua morte na cruz, last night we saw in Matthew 24:15 ontem à noite vimos em Mateus 24:15 and verse 29 through 31 e versículos 29 até o 31, that Jesus refers back to some Old Testament prophecies about Israel's future, que Jesus se refere a algumas profecias acerca do futuro de Israel. and it's clear that he expects them still to be fulfilled just as the Old Testament said. E ele espera que elas serão cumpridas tal como o Antigo Testamento prediz. Just in case you think that that was optimistic on the part of our Lord, Em caso de você pensar que isso foi uma postura otimista do nosso Senhor, and perhaps you would think that once he was actually crucified, e talvez você pense que uma vez que ele foi crucificado, then the Old Testament promises to Israel would be lost. então, nesse caso, as promessas de Israel seriam canceladas. So we looked later in the New Testament to see if that's so. Então olhamos além dos evangelhos para um pouco mais além do Novo Testamento para verificar que não é assim que acontece. And we looked specifically at Romans chapter 11, verses 25 through 27. E olhamos especificamente para Romanos 11, versículos 25 a 27. And Paul says in Romans 11 that God has not cast off his people Israel. E Paulo diz no capítulo 11 de Romanos que Deus não abandonou o seu povo. And one of the main reasons he gives for that E uma das principais razões que ele dá para isso is that in a future day, the nation as a whole will return to Christ as their Savior. A razão principal é que um dia no futuro a nação voltará para Jesus Cristo, Senhor. So Paul does not think that the Old Testament prophecies about Israel's future are canceled. Então Paulo não crê que as profecias no Antigo Testamento foram canceladas. In fact, he finishes up his teaching about the prophecies and promises to Israel E, de fato, ele termina o seu ensino sobre as profecias acerca de Israel, by saying that the gifts and the calling of God are irrevocable.
dizendo que as dádivas e o chamado de Deus são irrevogáveis. In other words, what God has promised E, em outras palavras, o que Deus prometeu is going to happen. acontecerá. God won't take it back, He won't cancel it. Deus não vai tirar a sua palavra, Ele não vai cancelar a sua palavra. It is reasons such as these that we have shared São razões como essa que compartilhamos that lead dispensationalists to believe that those Old Testament prophecies about Israel's future blessing are still going to be literally fulfilled. que levam os dispensacionalistas a crer que as promessas do Antigo Testamento ainda serão cumpridas. Well, and you may be thinking, especially if you were here last night to hear the whole presentation, Você pode estar pensando, especialmente se você esteve aqui durante toda a apresentação, you may be thinking, well, I'm convinced. você pode estar pensando, bom, já estou convencido. Can we just go home and get ready for services tomorrow? Podemos ir para casa e nos preparar para os cultos amanhã? Well, not so fast. Não tão rápido. The reason is that non-dispensationalists are not convinced by the evidence that I've presented. A questão é que não dispensacionalistas não estão convencidos através da razão que eu mencionei. In fact, they have some objections to the idea that Israel's promised blessings are going to be fulfilled literally to Israel. A verdade é que eles não creem que as promessas serão cumpridas a Israel literalmente. What I'd like to do tonight O que eu quero fazer hoje à noite is to share with you those objections, é compartilhar com vocês essas objeções. the reasons that non-dispensationalists are not convinced that we should interpret Old Testament prophecies literally. As razões pelas quais os não dispensacionalistas não estão convencidos de que devemos interpretar as promessas literalmente. But I want to do more than just present their objections. Mas quero fazer um pouco mais do que apenas apresentar essas objeções. I want to answer those Eu objections. quero responder essas objeções. And hence you'll be able to see not only that there is a positive case for interpreting literally Old Testament prophecy, E desse modo vocês verão que existe um motivo real para interpretar essas profecias de modo literal. but also objections to literal interpretation can be answered. Mas também que as objeções à interpretação literal podem ser sim respondidas. So, what are those non-dispensational objections? Então, quais são essas objeções dos não dispensacionalistas? I want to raise 4 different ones. Quero falar para vocês 4 razões diferentes. These seem to be the main ones that you hear most frequently. Parecem ser as razões principais que nós ouvimos com frequência. The first one involves the concept of progressive revelation. A primeira objeção envolve o conceito de revelação progressiva. Non-dispensationalists know that dispensationalists are committed to progressive revelation, Os não dispensacionalistas sabem que os dispensacionalistas reconhecem e afirmam a revelação progressiva. and non-dispensationalists think this is in general true as well, E os não dispensacionalistas creem que isso no geral é verdade também. but they think that progressive revelation means that Old Testament prophecies to Israel have been canceled. Mas eles afirmam que a revelação progressiva diz que as profecias do Antigo Testamento foram canceladas. Well, that may sound interesting, but at this point, confusing. Pode parecer interessante, mas um pouco confuso. So let me explain what progressive revelation is. Então deixa eu explicar para vocês o que é revelação progressiva. Progressive revelation means
A revelação progressiva significa that God has not told us everything about a topic all at once. que Deus não nos disse tudo o que tem para dizer acerca de um tópico de uma vez só. He gives us a little bit of information about it at one point. Ele nos dá um pouco de informação em determinado momento. He adds a little bit more later in another book. E em outro livro, mais tarde, ele adiciona um pouco mais de informação. And continues to add more on that topic in another, say, Old Testament book. E continua a adicionar informação em outro livro mais recente do Antigo Testamento. And then, of course, in the New Testament, we get the fullest amount of revelation on that topic that God is going to give. E é claro, no Novo Testamento encontramos a plenitude da revelação acerca desse tópico que Deus quer nos mostrar. Non-dispensationalists believe that this has happened in the Bible. A maioria dos não dispensacionalistas crê que isso acontece na Bíblia. But if we have God's fullest revelation in the New Testament on a topic, Mas se temos a completa revelação de Deus no Novo Testamento, then that must be God's final and authoritative and decisive word. então essa deve ser a última palavra, a autoridade decisiva acerca de determinado assunto. So rather than looking at what the Old Testament says about a topic, Então, ao invés de olhar para o que o Antigo Testamento diz acerca de um assunto, see what the New Testament says about it. veja o que o Novo Testamento diz sobre esse assunto. Non-dispensationalists notice that the emphasis in the New Testament is on the church. Os não dispensacionalistas veem que a ênfase está na igreja. In fact, when there are references to Old Testament prophecies to Israel, Na verdade, quando há referências acerca de Israel no Antigo Testamento, many times those prophecies are applied to the church. muitas vezes essas profecias se aplicam à igreja. So, progressive revelation, according to non-dispensationalists, Então, a revelação progressiva, de acordo com os não dispensacionalistas, seems to cancel the application of those Old Testament prophecies to Israel. parece cancelar a aplicação das profecias do Antigo Testamento a Israel. Now, you will remember from last night Você pode lembrar que de ontem à noite two different understandings of how the Old Testament and New Testament relate. dois diferentes pensamentos de como o Antigo Testamento e o Novo se relacionam. Non-dispensationalists follow most of the time the first one. Os não dispensacionalistas seguem o primeiro pensamento. Dispensationalists follow the second. Os dispensacionalistas adotam o segundo. But even if a non-dispensationalist were to follow the second one, Mas mesmo que um não dispensacionalista siga o segundo, notice what it says. veja o que diz. It says that the Old Testament is still in force Diz que o Antigo Testamento ainda está em vigor, unless something in the New Testament implicitly or explicitly cancels the Old Testament teaching. a menos que algo no Novo Testamento, explícita ou implicitamente, tenha revogado o ensinamento. Well, non-dispensationalists say Os não dispensacionalistas dizem this fact of progressive revelation esse fato da revelação progressiva implicitly teaches us that the promises and prophecies to Old Testament Israel are transferred to the church. nos ensina implicitamente que as profecias acerca de Israel foram transferidas para a igreja. Perhaps we can still understand the sense of those Old Testament prophecies as we used to,
Talvez possamos compreender o sentido e o uso dessas profecias, but the reference of those passages is now to be understood differently. mas a referência dessas passagens, dessas profecias, devemos compreender diferentemente. Those prophecies don't relate to Israel, but to the church. Essas profecias não se relacionam com Israel, mas com a igreja. And since the New Testament is God's most recent word on the subject, Uma vez que o Novo Testamento é a revelação mais recente de Deus no assunto, acerca desse assunto, that settles the issue. isso resolve a questão. At least that's what non-dispensationalists say. Bom, é assim que os não dispensacionalistas pensam. So how should we, if we are dispensationalists, answer this objection? Como nós, dispensacionalistas, devemos responder a essa objeção? Well, I have a couple of things that I want to say. Tem algumas coisas que quero dizer. The first thing I want to say is to affirm that there is such a thing as progressive revelation. A primeira coisa que quero dizer é afirmar que existe sim revelação progressiva. God doesn't tell us everything about every topic all at once. Deus não fala tudo o que tem para falar acerca de um assunto de uma vez só. But, and here's the key point, Mas, e aqui é a chave principal, the progress of revelation does not and it cannot cancel unconditional promises. mas o progresso da revelação não pode e também não cancela as promessas incondicionais. God has promised to give these blessings and fulfill these Old Testament covenants to Israel. Deus prometeu e irá cumprir as promessas das alianças feitas a Israel. And he has promised to do that unconditionally. E ele as prometeu incondicionalmente. That means that whether or not the prophecies come to pass for Israel depends on God, not on them or anyone else. Isso significa que as promessas dependem exclusivamente de Deus e não do que Israel faz ou deixa de fazer. So the major response to this objection A resposta principal para essa objeção is to admit that there is progressive revelation, é admitir que há sim revelação progressiva, but it can't cancel unconditional promises. mas ela não cancela promessas incondicionais. And from what we heard from Jesus in Matthew 24 and Paul in Romans 11, E pelo que ouvimos de Jesus em Mateus 24 e de Paulo em Romanos 11, it is clear that God has not canceled those unconditional promises. está claro que Deus não cancelou essas promessas incondicionais. Well, but you may be thinking, even so, it would have helped if God had moved the New Testament writers to repeat those prophecies and apply them to Israel. Você pode pensar que Deus poderia ao menos ter movido, inspirado os escritores do Novo Testamento a repetir ou reafirmar essas promessas. But I would answer Mas eu responderia that God does not have to repeat himself for us to take his word seriously. Deus não precisa repetir o que já disse para que nós tenhamos sua palavra como certa. Do you remember my illustration last night? Lembra da minha ilustração de ontem à noite? The illustration about parents giving their children rules. A ilustração dos pais dando aos filhos regras. And after the rules are given, the children act and behave perfectly for the rest of the day. E depois que as regras são dadas, os filhos agem com perfeição durante todo o resto do dia. And the next morning they start to disobey as though there were never any rules that they heard of. E na próxima manhã eles começam a desobedecer e agir como se nunca houvessem regras. If the parents say, "Why aren't you
obeying the rules that we talked about yesterday, Se os pais disserem, por que você não está obedecendo às regras que falamos ontem? the children may say, you didn't repeat them this morning. As crianças podem alegar, você não as repetiu hoje pela manhã. So we thought the rules only applied yesterday. Então achamos que as regras se aplicavam somente ontem. And unless you repeat them today, we don't have to obey. E ao menos que você as repita hoje, então a gente não precisa obedecer. Now, I trust that you agree with me that such a response would be absurd. Eu creio que você concorda comigo que tal resposta dos filhos é absurda. But it is no less absurd than thinking that God has to repeat every Old Testament prophecy and promise in the New Testament and apply it to Israel for us still to believe that they're going to get those blessings. Da mesma forma, um absurdo pensar que Deus precisava repetir essas regras no Novo Testamento para crermos que elas ainda estão em vigor. As long as nothing in the New Testament implicitly or explicitly cancels those promises, they are still in force. Enquanto não houver nada no Novo Testamento que cancele explícita ou implicitamente essas promessas e profecias, elas ainda estão em vigor. Progress of Revelation doesn't cancel the Old Testament promises. A revelação progressiva não cancela as profecias do Antigo Testamento, Because those promises were made unconditionally. porque essas promessas são incondicionais. Well, that's an initial objection that non-dispensationalists raise against interpreting Old Testament prophecies as being fulfilled to Israel. Essa é a primeira objeção que os não dispensacionalistas fazem quando interpretamos as profecias do Antigo Testamento com relação a Israel. Let me turn to a second objection. Deixa eu falar acerca de uma segunda objeção. Now, a couple of nights ago, Algumas noites atrás, I mentioned to you that terms like seed of Abraham, Israel, chosen people, alguns termos que eu mencionei como semente de Abraão, povo escolhido, Israel, are used in multiple senses in the New Testament. são usadas com diversos sentidos no Antigo Testamento. Now, non-dispensationalists agree with this. They recognize it too. Não dispensacionalistas concordam com isso, But the non-dispensationalist now says mas eles dizem agora, that when, for example, Peter says quando, por exemplo, Pedro diz that the church is a royal priesthood, a chosen race, que a igreja é sacerdócio real, povo escolhido, Peter is applying Old Testament terms that once applied to Israel, now to the church. Pedro está dizendo que está utilizando termos que se aplicaram a Israel e agora se aplicam à igreja. Non-dispensationalists say Os não dispensacionalistas dizem that when Peter and other New Testament writers do that same thing, quando Pedro e outros escritores do Novo Testamento fazem o mesmo, they are at least implying that the Old Testament prophecies to Israel are canceled for Israel. eles estão implicitamente dizendo que as promessas feitas a Israel foram canceladas And those promises are transferred to the church. e que essas promessas foram transferidas à igreja. Well, what should we say about this objection? O que podemos dizer sobre esta objeção? We surely do not want to deny that these terms are used in multiple senses. Certamente não podemos negar que esses termos são utilizados por diversos sentidos.
In fact, I shared with you a couple of nights ago that there are 4 different senses in which these terms are used. E eu compartilhei com vocês há 2 noites atrás que existem 4 sentidos que esses termos são utilizados. There is a biological, ethnic sense. Há o sentido biológico, étnico. There is a political and national sense, referring to the whole nation. Há o sentido político, nacional, se referindo a toda a nação. There is a spiritual sense of these terms. Há o sentido espiritual desses termos. And there is a typological sense to these terms. E há um sentido tipológico a esses termos. Well, if that's so, then aren't the non-dispensationalists right? Se é assim, estão os não dispensacionalistas corretos? No, they're not. Não, não estão. Why not? Por que não? Interestingly, non-dispensationalists notice that these terms are used in more than just one sense. Curiosamente, os não dispensacionalistas reconhecem que esses termos podem ser utilizados com um maior número de sentidos em uma frase. But rather than focusing on all 4 as possibly in use in any text, Mas, ao invés de reconhecer os 4 sentidos e a sua possibilidade de uso em um texto, invariably non-dispensationalists invariavelmente os não dispensacionalistas, when they see these terms, quando eles olham para esses termos, they interpret them as either spiritual seed of Abraham and Israel, eles interpretam espiritualmente a semente de Abraão ou Israel, or typological Oh. sense of Israel. ou no sentido tipológico de Israel. But you can see if those are the only 2 senses you ever allow for seed of Abraham, Jew, Israel, Mas você pode ver que se forem só esses 2 sentidos que utilizamos para judeu, Israel e semente de Abraão, then that makes the New Testament a book that says little, if anything, about national Israel and biological ethnic Jews. isso transforma o Novo Testamento num livro que diz pouquíssimo ou nada sobre o Israel étnico, o Israel biológico. 2 nights ago, I shared that one of the hallmarks of dispensationalism is that it demands that all 4 senses be taken seriously. 2 noites atrás eu falei para vocês que uma das marcas principais do dispensacionalismo é a utilização desses 4 sentidos. In fact, as we said, if you don't recognize all 4 senses, there's a lot of the New Testament that doesn't make sense. De fato, se você não aplicar esses 4 sentidos, muitas coisas do Novo Testamento não farão sentido. That's especially easy to illustrate in Romans 9 through 11. Podemos ilustrar isso com Romanos 11. Think, for example, of Romans 11. Pense, por exemplo, em Romanos 11. Paul begins by asking a question. Paulo começa fazendo uma pergunta. In Romans 11:1, Paul asks about the people of Israel. Em Romanos 11:1, Paulo pergunta sobre o povo de Israel. I say then, God has not rejected his people, has he? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? May it never be, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin. De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Now there's at least 3 of those terms in verse 1. Há pelo menos 3 desses termos no versículo 1. Israelite, Israelita, descendant of Abraham, descendência de Abraão and tribe of Benjamin. e tribo de Benjamim. Now, if we refuse to interpret any of those as referring to national Israel and biological and ethnic Jews,
Se nos recusarmos a interpretar esses termos como o Israel nacional, Israel biológico, judeu de nascimento, and we only allow the spiritual and typological senses of those terms, e acatarmos apenas o sentido espiritual e tipológico desses termos, then look at what we do to the text. então veja o que faremos no texto. Paul says, I say then, God has not rejected his people, has he? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, diz Paulo? May it never be, for I too am an Israelite. De modo nenhum, porque eu também sou israelita. But if Israelite is to be understood in a spiritual sense, Mas se israelita for entendido de modo espiritual, then Paul's question makes no sense. então a pergunta de Paulo não faz nenhum sentido. It makes Paul ask the following question: Faz Paulo perguntar a seguinte questão: Has God rejected his spiritual people, Israel? terá Deus rejeitado o seu povo espiritual, Israel? Since spiritual people are people who have a relationship, a saving relationship with God, Uma vez que povo no sentido espiritual é aqueles que têm um relacionamento com Deus. it makes no sense to ask if God has rejected those who have a relationship to him. Então não faz nenhum sentido perguntar se Deus rejeitou aqueles que têm um relacionamento com Ele. Why would Paul even ask such a question? Por que Paulo perguntaria essa questão? If anyone who's an Israelite is a spiritual Israelite, Se qualquer que é um israelita no sentido espiritual, then they have a relationship, a spiritual relationship with God, então eles têm um relacionamento espiritual com Deus. and there's no room to talk about whether God has rejected them. E não precisamos falar se Deus os rejeitou. Well, that just gives you an example Isso lhes dá um exemplo of what happens in this text if you only allow the typological and spiritual senses of Israel. Isso nos dá um exemplo de o que acontece com o texto se aplicarmos apenas o sentido espiritual a Israel. Notice as well verse 26 that we looked at last night. Olhe também para o versículo 26 que vimos ontem. Paul says that Israel's blindness is temporary and partial. Diz que o endurecimento de Israel é temporário e parcial. But how can Israel be temporarily spiritually blinded if Israel means Israel in a spiritual sense who has a relation to God? Mas como pode o Israel ser no sentido espiritual e ser endurecido se é justamente no sentido espiritual? That makes no sense. Não faz nenhum sentido. Even worse, look at what that does to verse 26. E ainda pior, veja o que isso causa no versículo 26. Paul writes that after God has drawn to himself Jews and Gentiles to form the church, Paulo diz que depois que Israel rejeitou e ele traz os gentios para a igreja, he then says, and in this way all Israel will be saved. e ele diz que desse modo todo Israel será salvo. But if the only senses of Israel and these other terms that are allowed Se o único sentido que adotamos é o sentido espiritual, are the spiritual and typological senses, são o sentido espiritual e tipológico, then it makes no sense to say that in this way Israel will be saved, because using the term Israel talks about saved people. então não faz sentido usar o sentido espiritual e dizer que todo Israel será salvo se fala acerca de pessoas salvas. You see, this can only make sense if we recognize that Israel in this verse Isso só fará sentido se reconhecermos que Israel nesse versículo must be understood in its biological
national ethnic sense. deve ser entendido como o sentido biológico nacional étnico. So, dear friends, in answer to this idea that applying Old Testament terms that were used for Israel, applying them to the church, cancels the promises, Então, respondendo a essa objeção e a essa forma de usar termos do Antigo Testamento e usá-los para a igreja hoje, the dispensationalist says no. os dispensacionalistas dizem que não podemos fazer isso. When you recognize all four senses of those terms, Quando vocês reconhecem os 4 sentidos e usos desses termos, not just the typological and spiritual sense, não apenas o sentido tipológico e espiritual, and you interpret the New Testament accordingly, e você interpreta o Novo Testamento corretamente, it is clear that God still has a plan and program for national Israel, biological ethnic Jews. fica claro que Deus ainda tem um plano para o Israel nacional, os judeus de nascimento. Notice as well Veja da mesma forma, that when Peter, for example, refers to the church as a chosen race, a royal priesthood, quando Paulo se refere à igreja como povo eleito, sacerdócio real, he never says, ele nunca diz: oh, and by the way, that means Israel is no longer a chosen race, a royal priesthood. espere aí, e eu estou dizendo que Israel não é mais povo santo, sacerdócio real. Instead, what Peter is doing Ao contrário disso, o que Pedro está fazendo is saying that in addition to Israel being a chosen race and royal priesthood in a certain set of senses, adicionalmente a Israel ser o povo eleito, o sacerdócio real em alguns sentidos, a gracious God who has saved in this age both Jews and Gentiles has made them also a royal priesthood and a chosen nation. Deus gracioso que salvou pessoas nesta era, fez também esses sacerdócio real e povo eleito. It is not either Israel is the chosen race and the royal priesthood, or the church is. Não é somente ou Israel que é o sacerdócio real ou a igreja. The right understanding is that both are. O pensamento correto é que os dois são. So, the use of Old Testament language about Israel in relation to the church Então, o uso da linguagem do Antigo Testamento com relação à igreja does not mean that Israel has lost out on the Old Testament promises and prophecy. não significa que Israel perdeu as suas promessas e profecias. Well, there is a third objection that non-dispensationalists often raise. Há uma terceira objeção que os não dispensacionalistas fazem. They tell us that when they are applying Old Testament prophecies about Israel to the church, Eles dizem que quando aplicam as profecias do Antigo Testamento à igreja, all that they're doing is following the pattern of the New Testament writers when they apply Old Testament prophecies to the church. estão apenas utilizando o padrão que os escritores do Novo Testamento fazem quando interpretam, quando pegam profecias do Antigo Testamento e as interpretam no Novo. Now, there are various places where this happens, Há alguns lugares onde isso acontece, but probably as famous a one as any mas talvez o mais famoso de todos shows up in Acts chapter 2, está em Atos 2, and it is in Peter's sermon on the day of Pentecost. está no sermão de Pedro no dia de Pentecoste. If you have your Bibles before you, look at Acts chapter 2.
Olhe para a sua Bíblia em Atos 2, verses 16 and 17 in particular, versos 16 e 17. and Isaac will read those for us. Atos 2, 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. That's a quote from an Old Testament passage. Isso é uma citação de uma passagem do Antigo Testamento. The next few verses in Acts 2 also quote other Old Testament passages. Os próximos versículos também vão citar passagens do Antigo Testamento. But look at what verse 17 is doing. Mas veja o que o versículo 17 está dizendo. Peter is citing this Old Testament passage and saying it's fulfilled on the day of Pentecost. Pedro está citando essa passagem do Antigo Testamento e dizendo que ela foi cumprida, está sendo cumprida no dia de Pentecostes. Well, what Old Testament passage? Qual passagem do Antigo Testamento? Actually, he is applying Joel chapter 2, 28. Ele está citando Joel 2, 28. And Isaac, if you could read that for us. Todos acharam Joel? Eu quase não achei. I almost didn't find Joel. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. And also add verses 29 and 30. Versículos 29 e 30. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. And then the start of verse 32, at least. Aí o começo do versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Now, if you just read Joel in its own context, Se você ler Joel em seu próprio contexto, you would think that this passage predicts the future salvation of Israel. você pode pensar que esse texto prediz a futura salvação de Israel. And I would agree, it does. E eu concordaria, realmente fala. But lo and behold, on the day of Pentecost, Mas, olhando para o dia de Pentecoste, in Acts 2, em Atos 2, when Peter preaches and both Jews and Gentiles are saved, quando Pedro prega e tanto judeus como gentios são salvos, Peter quotes from Joel 2 and he says, "This is what was spoken," or if you will, "This is that which was spoken through the prophet Joel." e quando Pedro cita Joel, cita o Antigo Testamento, ele diz, o que ocorre agora é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. This is that which Joel spoke means Isso é o que o profeta Joel, isso significa. this fulfills the prophecy Joel gave. Aqui está sendo cumprida a profecia que Joel deu. Aha, say non-dispensationalists. Ahá, dizem os não dispensacionalistas. Here is an Old Testament prophecy to national Israel. Aqui está uma profecia feita para o Israel étnico nacional. And Peter, who is, by the way, a Jew, E Pedro, que é, por acaso, judeu, on the day of Pentecost, no dia do Pentecoste, applies this not just to Old Testament Israel, he applies it to the church. ele não aplica somente para o Israel do Antigo Testamento, mas também para a igreja. Now, there are other New Testament passages
where New Testament writers do a similar thing with the Old Testament. Há também outras passagens do Novo Testamento em que os autores fazem essa mesma interpretação de profecias do Antigo. What is the point? Qual é o ponto aqui? The point, non-dispensationalists say, A questão é que os não dispensacionalistas dizem is that here are cases where the New Testament writer é que aqui há um caso claro de que o escritor do Novo Testamento takes an Old Testament prophecy about the future of Israel toma uma profecia acerca do futuro de Israel do Antigo Testamento and applies it to the church. e aplica para a igreja. Doesn't this at least imply Isso não, pelo menos, nos sugere that the Old Testament prophecies to Israel are transferred to the church? que as promessas feitas a Israel são transferidas para a igreja? If not, why are those Old Testament prophecies being applied to the church? Se não, por que algumas profecias do Antigo Testamento são aplicadas à igreja? Well, then the non-dispensationalist says, Então, os não dispensacionalistas dizem, when we take Old Testament prophecies about Israel's future, quando pegamos as profecias do Antigo Testamento acerca do futuro de Israel and we apply them to the church, e as aplicamos para a igreja, we're just following the pattern of New Testament writers in what they did with the Old Testament. estamos apenas seguindo o exemplo e o padrão dos escritores do Novo Testamento e o que eles fizeram. So don't expect those Old Testament prophecies about Israel Então não espere que essas profecias do Antigo Testamento sobre Israel to be fulfilled by national Israel sejam aplicadas ao Israel nacional and biological Jews per se. e aos judeus de nascimento. They are going to be fulfilled in the church. Serão cumpridas na igreja. Well, what should we say about all of this? O que devemos responder a tudo isso? There are several things that I want to mention by way of response. Algumas coisas que quero dizer que compõem a nossa resposta. The first one is, A primeira é: this objection says we are just following the pattern of New Testament writers. essa objeção diz que apenas estamos seguindo o padrão dos escritores do Novo Testamento. But that's a problematic claim, friends. Mas esse é um problema. That's a problematic claim, friends. Mas esse é um problema por si só, meus amigos. It is a problem because there isn't just one way New Testament writers use the Old Testament. Mas esse é um problema porque não existe só uma forma que os escritores do Novo Testamento aplicaram as profecias do Antigo Testamento. There is no such thing as the New Testament pattern of how to use the Old Testament prophecies. Não existe essa coisa de padrão de utilização das profecias do Antigo Testamento pelos escritores do Novo. Studies have been done, a number of studies have been done by New Testament scholars Muitos estudos foram feitos por estudiosos do Novo Testamento who have shown that there is not just one way New Testament writers use the Old Testament. Esses estudos mostraram que não existe apenas um modo que os escritores do Novo utilizaram o Antigo. There are a number of ways that the New Testament writers use it. Há diversas maneiras que os escritores do Novo se referiram ao Antigo. In fact, sometimes a New Testament writer uses an Old Testament passage in different ways in two different New Testament passages.
De fato, existe algumas passagens em que os escritores do Novo Testamento utilizam passagens do Antigo de duas ou variadas formas. Guess who made that point? E quem isso nos indicará? An Old Testament scholar by the name of O. Palmer Robertson. Um estudioso conhecido como Robert Palmer. And guess what? E adivinhe, Palmer is a non-dispensationalist. Palmer não é dispensacionalista. He has no theological axe to grind. Ele não tem amarras teológicas. He is just being honest about what he sees in the New Testament text. Ele apenas foi honesto com o que viu no texto do Novo Testamento. But because of what we saw last night, Mas por causa do que vimos ontem à noite, those of you who were here already know that the New Testament doesn't use the Old Testament in exactly the same way. vocês sabem que existe uma série de razões para que o Novo Testamento, os escritores não utilizem os escritos do Antigo da mesma forma. Jesus in the Olivet Discourse and Paul in Romans 11 Jesus em seu discurso em Mateus 24 e Paulo em Romanos 11 interpret those Old Testament passages to mean exactly what you'd think they mean if you read them only in the Old Testament. interpretaram e utilizaram as profecias do Antigo Testamento em seu exato sentido, como se você as lesse no Antigo Testamento. Neither Jesus nor Paul applies them to the church. Nem Jesus nem Paulo as aplicaram à igreja. This just illustrates that there is no single pattern of how New Testament writers use the Old Testament. Isso demonstra que não há um único exclusivo modo de como os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo. On that ground alone, Acerca desse assunto somente, we can say that non-dispensationalists are wrong when they suggest that there is only one way the New Testament writers use the Old. podemos dizer que os dispensacionalistas não estão sozinhos em dizer que não há um só padrão para a interpretação dos autores neotestamentários com relação ao Antigo. Well, you may still be wondering, Você pode estar se perguntando, does that mean that Peter was wrong in Acts chapter 2? será que Pedro estava errado em Atos 2? Does that mean that what happened on the day of Pentecost did not at all fulfill Joel 2? Será que o que aconteceu no dia de Pentecostes não cumpriu a promessa de Joel 2? No, it doesn't. Não significa isso. Because Peter says that what happens on the day of Pentecost is that which was spoken of by Joel the prophet. Porque Pedro diz que o que aconteceu no dia de Pentecostes é o que foi dito pelo profeta Joel. The day of Pentecost is one fulfillment of Joel chapter 2. O dia de Pentecostes é um dos cumprimentos de Joel 2. But Mas can there only be one fulfillment for every prophecy? pode haver somente um cumprimento para cada promessa, para profecia, Or could there be multiple fulfillments of the same prophecy? ou pode haver cumprimentos múltiplos para uma só profecia? The answer is there can be multiple fulfillments of the same prophecy. A resposta é: pode sim haver múltiplos cumprimentos para uma só profecia. Notice what Peter does not say. Veja o que Pedro não diz. Peter does not say, "This is that and only that which was spoken by Joel the prophet." Pedro não diz que isso é o que foi dito e somente isso
que foi dito pelo profeta Joel. If he had said that, Se ele tivesse dito isso, then Acts 2 would be the only fulfillment of Joel 2. então Atos 2 seria realmente o único cumprimento de Joel 2. But Peter didn't say that. Mas Pedro não disse isso. So that leaves room for the day of Pentecost to be one fulfillment of Joel 2. Então isso nos dá espaço para pensar que o Pentecoste foi um dos cumprimentos de Joel 2. Because Peter says it and it's in the Bible, that means it must be true. Porque Pedro diz e está na Bíblia, então é verdade. But it also leaves room to allow Joel 2 to be fulfilled to national Israel at a different time. Mas também nos dá espaço para pensar que a profecia de Joel será cumprida a Israel num tempo diferente. That's, dear friends, the other problem with this objection. Isso nos leva a diferenciar um outro problema nessa objeção. It seems to assume that when an Old Testament prophecy is applied to the church, Eles parecem afirmar que quando uma profecia do Antigo é aplicada à igreja, that's the only fulfillment the prophecy can have. é o único cumprimento que a profecia pode ter. But prophecies can have multiple fulfillments. Mas as profecias podem ter múltiplos cumprimentos. Not all of them do, but some of them do. Não todas elas têm esses diversos cumprimentos, mas algumas sim. Let me confer for a moment with my colleague. I've got one more issue, but it's the most complicated on typology. Do you think we should skip that and quit now? Maybe wrap things up How much do you think? 15 minutes? easily, at least. So you won't be able to fill in the other topic. No. But so if you quit now, you will Well, I fill would, in the other topics. I would sum up what we're saying today about hermeneutics, but that would be it for hermeneutics. And about the other topic, no Well, you topic. can ask me a question about that, and I'll answer it briefly. Okay, so What do you think we I should think do? you should sum up. Okay. Well, dear friends, there is definitely more than this to say, Meus amigos, realmente há muito mais o que dizer acerca desse assunto. but I think we have covered the main objections. There's another one I wish we had time to cover, Existe uma outra objeção e eu gostaria que tivéssemos tempo para falar acerca dela. but the outcome will be the same. Mas o resultado será o mesmo. What the dispensationalist does is defensible. O que os dispensacionalistas afirmam é sim indefensável. Perhaps you have been thinking this evening, as you've listened to these objections and my answers, Talvez você possa estar pensando nesta noite ao ouvir as minhas objeções e respostas. these are interesting objections, São objeções interessantes. and your answers are also E interesting. as suas respostas também são interessantes. But the most that they prove is that Old Testament prophecies about Israel can have multiple fulfillments. Mas, em sua maioria, o que as respostas provam é que pode sim haver múltiplos cumprimentos para as profecias do Antigo Testamento. They can be fulfilled both to national Israel and to the church. Algumas profecias podem sim ser cumpridas para o Israel étnico e também para a igreja. That is possible. Isso é possível, But possibility is not actuality. mas a possibilidade não é a certeza, não é a afirmação. So why should we think that what is possible Mas por que devemos pensar que o que é possível is something we should adopt? é algo que devemos adotar? The answer is very simple. A resposta é muito simples.
the covenant promises that we've talked about all 3 nights. As promessas da aliança, acerca das quais falamos nessas 3 noites, The covenant promises to Israel and what they promise. as promessas da aliança e o seu conteúdo, The fact that they are unconditional. o fato de que elas são incondicionais, And the fact that they have never been fulfilled to national Israel as a whole. e o fato de que elas nunca foram cumpridas a Israel como um povo e um todo, Leads us to say nos leva a dizer that these Old Testament prophecies about Israel's future que essas profecias acerca do futuro de Israel still have to be fulfilled to Israel. ainda deverão ser cumpridas a Israel. The New Testament shows that there is also a fulfillment for the church, O Novo Testamento diz que ainda há um cumprimento para a igreja, but that doesn't cancel fulfillment to national Israel. mas isso não cancela o seu cumprimento ao Israel étnico. Well, there's always more that can be said on a theological topic. Bom, há sempre muito mais o que dizer num assunto teológico. But I hope what we've shared in these last few evenings has helped you to understand the debate between dispensational and non-dispensational theologies. Mas eu espero que tudo o que falamos nas últimas noites ajude-os a entender, a compreender a diferença entre a teologia dispensacionalista e não dispensacionalista. And I hope it has shown you that you can be a dispensationalist without sacrificing your intellect. Eu espero que tenha ajudado você a se tornar um dispensacionalista sem sacrificar o seu intelecto. And more important, you can be a dispensationalist and be true to Scripture. E mais importante, você pode ser um dispensacionalista e fiel à Escritura. Let me stop and let's take some questions that you might have. Deixa eu terminar aqui, parar por aqui e dar tempo para algumas perguntas. Yes, and let us stand and stretch for a minute or two and get the heart pumping. Levantar, esticar, para mais alguns minutos. Let me tell something. It's a joke here. While you're standing, would you all like to have some rapture practice? Enquanto vocês estão de pé, vocês gostariam de praticar para o arrebatamento? Are you ready? Estão prontos? 1, 2, 3, jump! Helps you to get ready. Very good, very good. Treinamento para o arrebatamento. Nós vamos ter agora um momento para 3 perguntas, mas eu vou fazer uma. É a minha pergunta mais 3. Então é a minha pergunta mais 3 perguntas. Dr. John, hoje não conseguiu, infelizmente, entrar no tópico que temos aí assinalado, que é a lei mosaica ou lei de Cristo. Então eu vou perguntar para ele agora, ele vai pincelar esse assunto com os irmãos que talvez vieram para ouvir acerca disso. Talvez ele vai pincelar acerca desse assunto que está anotado aí e eu vou perguntar para ele. Aí depois vocês fazem mais 3 perguntas. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Let me ask you, are we Christians under the Mosaic law or the law of Christ? Great question. Boa pergunta. I had hoped to discuss that in more detail, Eu esperava discutir isso com vocês com mais detalhes. but I don't apologize for what we have covered. Mas eu não me desculpo pelo que falamos aqui hoje. My answer is as follows. A minha resposta é a seguinte:
New Testament believers, in fact, New Testament people, Os crentes do Novo Testamento, o povo do Novo Testamento, are not bound by the law of Moses. não está ligada, não está presa à lei de Moisés. Now, before you get too troubled, Então, antes que você se confunda, perhaps you are unsure because you think you'd like to be governed by it. talvez você não tenha certeza, porque você gostaria de seguir a lei mosaica. But let me remind you of some things that the Mosaic law says. Mas deixa eu lembrar algumas coisas que a lei de Moisés diz. The Mosaic law forbids adultery. A lei mosaica proíbe o adultério, It forbids homosexual activity. proíbe a atividade homossexual. But you may say, well, so does the New Testament. Você pode dizer, mas o Novo Testamento também proíbe. But what does the Mosaic law say you're supposed to do with adulterers and homosexuals? Mas o que a lei mosaica diz que devemos fazer com adúlteros e homossexuais? Execute them, right? Execute-os, Stone them to death. apedreje-os até a morte. That is a strong punishment. É uma punição severa. The rule still appears in the New Testament, A regra ainda aparece no Novo Testamento, but the punishment is not the same. mas a punição não é a mesma. That doesn't mean it's okay to commit these sins, Não significa também que está tudo bem cometer esses pecados. but God is more gracious in the way He gives us these rules and governs the world by them. Mas Deus é mais gracioso no modo como Ele nos oferta essas regras e no modo como Ele as governa para nós. Now, what I've just said talks about moral law, O que eu acabei de dizer falam sobre a lei moral, but there's also the ceremonial law. mas também há a lei cerimonial. All of those Old Testament sacrifices. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. If we are still under the Mosaic law, then apparently we need to keep on bringing those sacrifices. Se estamos debaixo da lei mosaica, então devemos continuar a fazer sacrifícios. But here's the case where the New Testament explicitly says we are not bound by the Old Testament sacrificial system. Mas aqui é o caso onde o Novo Testamento diz explicitamente que não estamos mais debaixo da lei do sacrifício. Where does it say that? Onde diz isso? Most notably, the whole book of Hebrews. Mais notadamente em todo o livro de Hebreus. There are some other laws that are part of the Mosaic law Existem outras leis, outros aspectos que são parte da lei mosaica that I think we should be very happy are not binding upon us. que devemos nos alegrar em que não estamos sujeitos a elas. Did you know that the Mosaic law requires the following? Você sabe que a lei mosaica requer de nós o seguinte: It requires that those of us who own homes requer de nós que aqueles que são proprietários de imóveis build a fence around the edge of the roof construam uma cerca em torno do telhado. so that when we're up on the roof entertaining our friends, Só quando estivermos ali no telhado ou na laje com os nossos amigos celebrando and maybe someone gets too much to drink, e alguém se embebeda, they don't fall off the roof and kill themselves. essa pessoa não cai da laje e morre. That's part of the Mosaic law. Essa é parte da lei mosaica. Are you sure you want to be under it? Você realmente tem certeza que quer estar debaixo da lei mosaica? I don't think any of us would think that we're required to purchase houses with flat roofs. Eu acho que ninguém gostaria aqui de ser obrigado a comprar casas com o telhado reto, com somente a laje. And then have a fence around the roof. E então ter que construir uma cerca em volta
da laje. And let me just mention one other part of the Old Testament, the Mosaic Code, that I'm really glad is not applicable today. Deixa eu mencionar só mais um aspecto da lei mosaica e do Código de Moisés que não se aplica hoje. Do you remember what the Mosaic Code says you're supposed to do to a child who is extremely disobedient? Você lembra o que a lei mosaica diz que devemos fazer a uma criança que é extremamente desobediente? Do you tell him to go to his room and don't watch TV for a few days? Está escrito que você deve dizer a ela para ir para o quarto e não assistir TV por alguns dias? No, you're supposed to execute them. Não, você tem que executá-la. If I were a child living in Old Testament Israel, I think I would be ready to run away from authorities as fast as I can most of the time. Se eu fosse uma criança vivendo no Antigo Testamento, eu me prepararia para correr o máximo que eu puder de autoridade dos meus pais. So, dear friends, before you commit yourself to being bound by the Mosaic law, Então, amigos, antes de vocês se comprometerem a cumprir a lei mosaica, be sure that you understand that to be under that law code means you are subject to obey all of its laws. tenha certeza de que você se comprometer a cumpri-la, você tem que cumpri-la em toda a sua integralidade. Not just the 10 commandments, but everything else. Não apenas os 10 mandamentos, mas tudo mais. Well, so then what does that mean about those of us who live in the New Testament era? O que isso diz respeito a nós que vivemos na era do Novo Testamento? If the Old Testament Mosaic Code has been canceled, Se a lei mosaica do Antigo Testamento foi cancelada, and there are a number of New Testament verses I could mention if we had the time that say that, e há vários versículos do Novo que eu poderia citar acerca disso. what does that mean? O que isso significa? Can we just do anything we want and there are no rules that bind us? Podemos fazer o que quisermos e não temos leis que nos prendam, que devemos seguir? No, not at all. De maneira nenhuma. The reason is that both believers and non-believers, ever since we came into the New Testament era, A razão é que crentes e não crentes sabem que entramos na era do Novo Testamento are subject to obey the law of Christ. e esses estão sujeitos a obedecer a lei de Cristo. Where do you find that? Onde você encontra isso? The New Testament. No Novo Testamento. Now, nothing of great consequence, I think, is lost if we are bound by the law of Christ instead of the law of Moses. Não há grandes consequências se seguirmos a lei de Cristo ao invés da lei mosaica. We still have to obey 9 of the 10 commandments Ainda temos que obedecer 9 dos 10 mandamentos and all of the other moral injunctions of the New Testament. e todas as injunções morais do Novo Testamento. But we're not bound by the ceremonial system of the Mosaic law, Mas nós não aplicamos mais a parte cerimonial da lei mosaica, nor the civil law, nem a lei civil, or some of the other kinds of laws that we have talked about. ou todas as leis de algum tipo que falamos a respeito aqui. I wish we had more time to show you the verses in the New Testament and that teach this. Gostaria de ter mais tempo para mostrar os versículos no Novo Testamento que ensinam isso, But I think this will have to be sufficient for right now. mas infelizmente terá que ser suficiente para agora. 3 perguntas, 2, por causa do tempo. 3 questions? Just whichever. 3. Quem levantou a mão?
Uma, duas, três. Bom, boa noite a todos, Dr. Feinberg. Até sobre essa curiosidade de lei, né? Lei e Evangelho, eu indico o livro dele que é sensacional. Douglas Moo faz um ensaio sensacional sobre a lei. A minha questão com o tema de hoje sobre hermenêutica, em Mateus 20, a gente vê Jesus falando ali sobre a seara ali, a colheita, né, dos trabalhadores, e ele diz que será arrancado deles, né, se eu não me engano eles usam o termo reino, e entregue a um povo que dê frutos, né, e isso é usado por não dispensacionalistas para estar alegando essa transferência, mas, por exemplo, o que eu vejo ali, ele está se referindo aos líderes, né? No caso, os fariseus, né? Que eram os mestres sobre Israel. Eu queria ver se ele poderia explanar bem rápido sobre isso, né? Se de fato procede ou não, né? Essa é a leitura que eu vejo, né? Aos líderes. Ah, He was asking about Matthew 20, in the parable of the vine workers, because it says that the kingdom will be taken from them. And according to him, the dispensation is use this parable to say that, well, his question is, what's your view about it? Well, the passage that I'm thinking of is not Matthew 20, but Matthew 21. a passagem que eu estou pensando é Mateus 21 e não 20. And Jesus gives this parable of the owner of the vineyard and the workers in the vineyard. Ah, Jesus fala acerca dos trabalhadores da vinha e o dono da vinha. Begins at verse 38 in Matthew 21. Let me just, because in Portuguese it's Matthew 20. Okay. Em português está em Mateus 20, sim. Está correto. Ele está com uma tradução em inglês é Mateus 21, mas em português é Mateus 20, sim, tá bom? Actually, it begins at verse 33. If you want to read from 33 all the way through 44, that would be fine, or you could just summarize. Se você quer saber acerca dessa parábola, é Mateus 20 até o versículo 16. The parable is what our brother has shared. A parábola que o nosso amigo compartilhou, And Jesus uses it to point to the Old Testament and connect the Old Testament to himself. Jesus o utiliza. Let me just correct something. Okay. Agora eu achei o que o Dr. Feinberg está dizendo. A parábola que você mencionou, e ele está utilizando, é a parábola dos lavradores maus, em que Jesus utiliza o Antigo Testamento. Então é Mateus 21, do 33 ao 46. Então é Mateus 21, o Dr. Feinberg está correto, Mateus 21, 33. Parábola dos lavradores maus, o versículo 42, Jesus utiliza um texto do Antigo Testamento acerca de si. Okay. So, because of what the workers in the vineyard do, Por causa do que os lavradores da vinha fazem, Jesus says to them, Jesus diz a eles: "Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing the fruit of it." Portanto, versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Israel had been the workers in the vineyard. Israel eram os trabalhadores na vinha. They had not worked for the best interests of their master. Não trabalharam e atingiram o objetivo do seu mestre.
They had worked for their own best interests. Eles trabalham apenas para os seus próprios interesses. And so Jesus pronounces judgment on them. Então Jesus pronuncia um juízo sobre eles. What did he mean when he said, "The kingdom of God will be taken away from you and be given to a nation producing the fruit of it"? O que ele quis dizer quando disse: vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os frutos? That would be rather odd for Jesus to say that, Pode ser estranho de Jesus dizer isso, because we saw in Matthew 24 and 25, he said things that indicate Old Testament promises to Israel are going to be fulfilled. porque ele disse que nos versículos 24 e 25 de Mateus que as profecias a Israel serão cumpridas. And the Apostle Paul in Romans 11 says that all Israel is going to be saved. E o apóstolo Paulo diz em Israel que todo Israel será salvo. So how do we explain this parable? Então, como explicamos essa parábola? This is a case where it always helps to read to the end of the chapter. Esse é um caso em que devemos ler até o final do capítulo. Jesus pronounces his judgment, Jesus pronuncia o seu julgamento. and then what happens? Então, o que acontece? Matthew writes, Mateus escreve assim: "And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram essas parábolas, they understood that he was speaking about them." entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Who were the chief priests and the Pharisees? Quem eram os principais sacerdotes e fariseus? Were they the whole nation? Eles por acaso eram toda a nação? The common everyday Jew at that time? O judeu comum de todo dia, naquele tempo? No, the chief priests and the Pharisees were the leaders of the nation. Claro que não. Os fariseus e os principais sacerdotes eram os líderes daquela nação naquela época. Specifically, they were the spiritual leaders of the nation. Especificamente, eles eram os líderes espirituais da nação. So Jesus is not saying that the kingdom will be taken away from all of Israel. Jesus não está dizendo que o reino será tirado de todo Israel. He is saying it will be taken away from those who as leaders were supposed to serve God but serve themselves instead. O reino será tirado daqueles que eram líderes e deveriam servir os interesses de Deus, mas estavam servindo os seus próprios interesses. And note again Veja novamente that we read that when the chief priests and Pharisees heard what Jesus said, quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram o que Jesus disse, they understood that he was speaking about them, eles entenderam que Jesus falava acerca deles, not about the whole nation, não acerca de todo o povo, not about every Jew who ever lives. não acerca de todo judeu que já viveu. What is true O que é verdade is that any Jew or Gentile who lives for themselves rather than to further God's kingdom que todo judeu ou gentil que vive para a si mesmo sem buscar o reino de Deus won't be saved and won't get kingdom blessings. não será salvo e não terá as bênçãos do reino. But that doesn't mean that all Jews and all Gentiles will live only for themselves. Mas isso não significa que todo judeu ou todo gentil viverá tão somente para si mesmo. In this age, there are many Jews and Gentiles who follow and trust the Lord. Nos dias atuais há muitos judeus e gentios que seguem o Senhor Jesus. And in a coming day, the nation of Israel, as we've seen, will come back to the Lord. E num dia futuro, toda a nação de Israel se voltará para Deus.
But anyone who is serving himself instead of the Lord, Mas qualquer um que serve a si mesmo, ao invés de servir a Deus, including the chief priests and the Pharisees, incluindo os principais sacerdotes e os fariseus, will not inherit the kingdom and won't be saved. não vai herdar o reino e não será salvo. Good question. Boa pergunta. Perguntas rápidas, please. Quick Boa noite. questions. Eu queria saber a respeito da interpretação das profecias ainda, se existe algum princípio hermenêutico ou exegético para saber se a profecia vai ter ou tem um só cumprimento ou múltiplos cumprimentos, ou se é pelo contexto que nós definimos isso. How can you know that a prophecy has just one interpretation on multiple senses, multiple fulfillments? Okay. Great question. Boa pergunta. First of all, remember the distinction between sense and reference. Lembre da distinção entre sentido e referência. Any sentence, any language has basically one sense. Qualquer frase em qualquer língua tem basicamente um sentido. But if it is a prophetic sentence, Mas se é um sentido profético, it may have more than one referent. pode ter mais de uma referência. Now, as you read scripture, Enquanto você lê a escritura, it's not always clear whether a prophecy has one fulfillment or two. não está claro se uma profecia tem um ou dois cumprimentos. But you see, this is why it is important to do what the dispensationalist says we should do. Veja bem, é importante fazer o que os dispensacionalistas dizem fazer. We begin by reading the Old Testament and we let it say what it says in its context. Nós lemos o Antigo Testamento e deixamos o texto dizer o que diz em seu próprio contexto. And many of those Old Testament prophecies are to be fulfilled only to national Israel, at least as far as we see in the Old Testament. E muitas vezes, olhando somente para o Antigo Testamento, verificamos que essas profecias falam acerca do futuro de Israel e o cumprimento dessas profecias. But then we come to the New Testament, Mas então olhamos para o Novo Testamento and sometimes we see that a passage from the Old Testament about Israel então vemos que uma passagem do Antigo Testamento acerca de Israel is applied to the church. é aplicada à igreja. I gave you the example of Joel 2 and Acts 2, Eu dei o exemplo de Joel 2 e Atos 2. and there are others. Há outros. Because Peter says this is that which Joel predicted, Porque Pedro diz que isso é o que foi dito pelo profeta Joel, we have to say that what happens on the day of Pentecost is a fulfillment of Joel chapter 2. podemos dizer que o que aconteceu no Pentecostes é um cumprimento de Joel 2. But Peter doesn't say this is that and only that Joel spoke about. Mas Pedro não diz que esse é somente aquilo que Joel disse. So that allows the Joel prophecy to be fulfilled also to national Israel. Então, isso nos permite afirmar que a profecia tem um sentido para Israel futuro That will be fulfilled in the end time. e que será cumprido no fim dos tempos. Now, what I have shared with regard to Joel 2 and Acts 2 O que eu compartilhei acerca de Joel 2 e Atos 2 is the same kind of thing you have to do é a mesma coisa que você deve fazer when you read a New Testament passage that applies an Old Testament prophecy to the church. que a mesma coisa que você deve fazer quando um escrito do Novo Testamento utiliza uma passagem do Antigo e aplica para a igreja. It's not impossible to tell how many fulfillments a prophecy may have, Não é impossível dizer quantos cumprimentos uma profecia pode ter, but it takes careful attention to the text of the Old Testament and of the New.
mas requer uma atenção cuidadosa com o texto do Antigo Testamento e do Novo. Okay. Just one more. One more, but a question, not a, Quick not question. a speech. Quick question. Boa noite. Já passou já. Quick. Minha pergunta é: está claro que nós estamos sob a nova aliança, que nós devemos ter uma leitura literal do que a Bíblia fala e que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés e das cerimônias de Moisés. Porém, tendo essa leitura literal do milênio, como eu interpreto que não estou mais debaixo da lei de Moisés, das cerimônias de Moisés, se eu tenho que reconstruir o templo no milênio, se eu tenho que fazer sacrifícios no milênio e assim por diante? He's asking about the issue for tomorrow. He's asking if we are under Christ's law, we don't have sacrifices anymore. Why on the millennial kingdom we're going to have sacrifices and all that? Okay, first of all, I want to say I'm not covering that topic tomorrow. Primeiramente quero dizer que eu não vou falar acerca desse tópico amanhã. I'm preaching a sermon. Eu vou pregar um sermão. It will be a prophecy sermon. Vai ser um sermão acerca de profecia. That is a sermon on end time prophecy. É um sermão sobre profecia do fim dos tempos. So let me briefly respond right now. Então deixa eu responder brevemente agora. Ezekiel 40 through 48 is a difficult passage that Bible scholars wrestle with. Ezequiel 40 a 48 é um texto muito difícil que os estudiosos estudam e têm problemas. The best explanation that I ever heard A melhor explicação que eu já ouvi came from my father, who is a very well-known educator and preacher. veio do meu pai, que é um famoso pregador e educador e estudioso. He was an Old Testament scholar. Ele era um estudioso do Antigo Testamento. Perhaps you have heard of him. His name is Charles Feinberg. Talvez você tenha ouvido falar dele, o nome dele é Charles Feinberg. What he said about this passage O que ele diz acerca dessa passagem is that there is no reason to think that there won't be actual sacrifices in the kingdom, é que não há razão para crer que não haverá sacrifícios no reino milenar. The language is not figurative, A linguagem ali não é figurada, nor is the language about the temple figurative. tampouco a linguagem acerca do templo é figurada. So, what is the purpose of the sacrifices? Então, qual é o propósito do sacrifício no reino milenar? What my dad shared with us is that they have nothing to do with anybody getting saved. Bem, o que meu pai disse é que não tem nada a ver com a salvação das pessoas. In other words, you don't make those sacrifices to pay for your sin and to get saved in the millennium. Em outras palavras, você não realiza esses sacrifícios no reino milenar para ser salvo ou para expiação de pecados. So then, why do Então- the sacrifices at all? Então, por que vamos fazer sacrifícios? His explanation was that for 2,000 years now, A explicação dele é que durante esses 2000 anos, the church has had a way to remember the sacrifice of Christ for our sins. a igreja teve um modo de lembrar acerca do sacrifício dos seus pecados em Jesus. It is a memorial, É um memorial, a way that we can remember what Christ has done in dying for our sins. é uma forma de que podemos lembrar de que Jesus morreu pelos nossos pecados. But Israel as a whole has rejected Christ. Mas Israel como um todo rejeitou a Cristo.
So it has never had a way of commemorating the sacrifice of Christ for sin. Então eles nunca tiveram uma forma de lembrar, de celebrar o sacrifício de Cristo. So my dad's explanation Então a explicação do meu pai is that the purpose of those sacrifices in the millennium é que o propósito desses sacrifícios no reino milenar will be to give the Jewish people a way to commemorate the sacrifice of Christ. é dar ao povo judeu uma forma de comemorar, de celebrar o sacrifício de Cristo. In this age, the church remembers Christ's sacrifice by the Lord's Supper. Na era presente, nós lembramos do sacrifício de Cristo através da ceia do Senhor. In the millennium, when Israel as a nation is finally saved, No milênio, quando Israel, como uma nação, finalmente será salva, she will commemorate what Christ has done for her to save her by bringing these sacrifices. os sacrifícios servirão como memorial, como celebração do sacrifício e a salvação que os judeus têm agora em Cristo. That's the best explanation that I have heard, É a melhor explicação que eu já ouvi, but that doesn't mean there's no room for further study. mas não significa que não há espaço para estudos futuros. Well, dear friends, I want to thank you so much for being with us not only this evening but throughout the conference. Quero agradecer vocês por não estarem somente esta noite, mas por toda a conferência. It is a delight for me to be here É um grande prazer para mim estar aqui to share with you e compartilhar com vocês, and to embrace you as my brothers and sisters in Christ. abraçá-los como meus irmãos e irmãs em Cristo. Shall we pray? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas promessas de futuro. Obrigado a Deus porque um dia o Senhor voltará e estabelecerá o seu reino aqui na terra, e nós participaremos disso como povo eleito. Ó Deus, ajuda-nos a viver por tal esperança e dizer: venha o teu reino, ó Deus. Olhar para o estado desastroso em que nosso mundo, que nosso país se encontra e dizer: venha o teu reino, Senhor Jesus. Ó Deus, essa é a nossa petição, que o Senhor traga o teu reino o mais breve possível. Em nome do nosso Rei, que reinará por 1000 anos aqui, no Senhor Jesus. Amém. Amen.